Oi, Caio, eu acho que a última parte ficou meio sem o finalzinho, mas acho que você entendeu. Aquele exemplo que eu dei foi um exemplo só de, de grau 2, né? Mas aí na página 63 da sua apostila, tá falando 63, deixa eu ver direitinho. Não, na página 60, 61 ainda, né? Tá mostrando completo como que deveria ser o sistema que você vai fazer. Que o sistema é assim, né? X vezes A igual a Y. O X é a matriz. O X é a matriz dos valores, né? X, X0, X1, X2, X3. Matriz dos valores. A é a matriz dos índices dos polinômios, que no nosso caso a gente falou A, B, C, mas aqui o professor fala A0, A1, A2, A3 até o final. Isso aí, coeficientes do polinômio. Esse aqui é valores de x, né? E aqui valores de y. Então o x, olha aí, tá escrito aí. A matriz x, você vai colocar 1, 1, 1. Aqui, o primeiro valor, e ele chama o primeiro valor de x0, não de x1, por isso que bate certinho o n com o grau da equação, né? Então, x0, aí depois x0 ao quadrado, x0 à terceira, e assim por diante, até x0 elevado a n, e n, opa, aqui não dá. N é o número de pontos. O número de valores que eu medi lá experimentalmente, né? Xn, aqui eu vou pôr a linha do x1. x1 ao quadrado, x1 à terceira e assim por diante até x1 elevado a n. E aqui o último, xn ao quadrado, xn a terceira até xn elevado a n, né? Essa é a matriz x dos meus valores, que eu vou precisar deles. A zero, a primeira, ao quadrado, a terceira até n. O a é os coeficientes do polinômio, né? Que começa lá em cima com o a0 e termina aqui embaixo com o an, que está errado aqui na apostilinha. E aqui os valores de y, que eu vou começar com y0 até yn. Então é esse sistema que eu vou ter que usar para fazer a minha interpolação. Certo? Esse sistema para fazer a interpolação. Esse aqui tá ordem n. Se fosse ordem para n pontos, né? N tomada de pontos. Naquele lá eu usei 3 pontos. 3 pontos e é só até aqui, né? x0, x1, x2. Né? x2 ao quadrado. Né? E aqui A0, A0, A1, A2, que a gente usou C, B e A. E aqui Y0, Y1 e Y2. É só substituir aqueles valores então. Né? No x0, 1, no x1, 2, no x2, 3. Põe aqui. O A0, A1, A2 é o que eu quero descobrir, que vai ficar A2x quadrado mais A1x mais A0. Y0, Y1, Y2 é aqueles valores também. O primeiro valor de Y era 1, o segundo 2, o segundo é 1. E aí eu faço a equação e resolvo para achar o quê? A0, A1, A2 para fazer o meu polinômio interpolador, certo? Então, esse polinômio
de grau 3, eu consigo, de grau 2 ao quadrado, eu consigo fazer ele passar nos 3 pontos. x0, y0, x1, y1, x2, y2, portanto não existe erro. Por quê? Porque eu tenho os 3 pontos e faço a curva passar em cima dos 3 pontos. Então não há que se falar em erro aqui. Se fossem 4 pontos, era uma equação de terceiro grau e assim por diante. 5 pontos, uma equação de quarto grau, para fazer quantas curvas fossem necessárias, né? Quantas curvinhas fossem necessárias para pegar e passar por cima de todos os pontos. Isso é a interpolação. Aqui, mais para frente, tem uma outra maneira de fazer, que é pela fórmula de Lagrange, que o professor explica aí, tendo x0, y0, y1, x1, y1 e assim por diante, como que a gente vai direto para o polinômio sem precisar fazer um sistema. Aqui eu estou falando, resolve o sistema, mas existe o jeitinho do Lagrange. Vou colocar ele aqui. Lagrange fala que a gente tem que calcular os Cs, né? Os Cs, ele fala aqui, ó, C0 é y0 dividido por x0 menos x1 vezes x0 menos x2 e assim por diante, né? x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3, x0 menos x4, x0 menos xn. Tá vendo aí? Isso. Esse é o C0. Aí eu faço o C1 dividindo y1 por x1 menos x0, né? x1 menos x0, x1 menos x2 e assim por diante até x1 menos xn. Observe que não dá para colocar aqui x1 menos x1, que vai dar 0, é y1 dividido por 0, não dá para fazer. Então eu tenho que pegar um, subtrair todos eles e multiplicar. O outro, né? E assim por diante, até o Cn, que eu vou pegar o yn e dividir por xn menos x0, xn menos x1, pulo xn menos xn. Eu vou parar no xn menos xn menos 1. Faço esses Cs. Depois que eu achei os Cs, eu posso substituir diretamente no polinômio Pn, que vai ser C0 x, olha só, essa aqui é a variável, não é número isso aqui, x menos x1, x menos x2 e assim por diante até x menos xn, certo? Agora C1, x menos x0, x menos x1, x menos x3, mesma coisa? Ah, certo, ó, veja, quando eu peguei o C0, eu não usei o x0. Quando eu peguei o C1, eu não vou usar o x1. Eu vou usar x menos x0, depois eu pulo o x1. X menos x2. E assim por diante até x menos xn. Aí eu vou usar o C3. X menos x0, x menos x1. Ah, desculpa, não é C3, é C2. X menos x1, x menos x3. Eu pulo o x2 e assim por diante até x menos xn. E aí desse jeito, parece super complicado, mas acontece que não precisa resolver o polinômio. Por que foi importante o método que ele fez? Não precisa resolver o polinômio? Não, desculpa. Não precisa resolver o sistema. Por que foi importante o método que ele fez? Porque desse jeito, a gente não precisa ter um esquema de fazer determinantes para resolver o sistema. A gente vai
para ir direto. Tá certo? E aí isso vai dar um polinômio e o professor faz aí um exercício com 4 pontos, né? Com 4 pontos na página 64 e vai direto para o P3 de x, que vai dar uma equaçãozinha de, olha lá, terceiro grau, x à terceira menos 4x mais 4. Nos lugares de x com índice, você coloca os valores. Nos lugares que só tem x, vai ser a própria variável. No lugar do c, você vai colocar os valores do c que você encontrou aí. Então isso aqui é um número, porque não tem variável, tá vendo? É tudo número, tudo valor. y0, x0, x1, x0, x2, tá vendo? É tudo os valores. Os valores que você fez a tomada de dados. Né? Então isso aqui são números. Aí aqui também, um número, que você calculou lá. Aí aqui aparece o x, que eventualmente você vai ter que fazer a distributiva. Que é o que o professor faz aí. Página 65, em ciminha, tá vendo? Tem que ir fazendo as distributivas. E aí chega direto no resultado sem precisar resolver um sistema. Esse, então, é o método do... Como é o nome dele? Você já achou aí, eu não. Lagrange. Um monte de... Olha, tem vários exercícios resolvidos, então eu acredito que o seu problema não seja resolução de exercício, porque o seu material tem muito exercício resolvido, não é? Então agora a gente tem aí mais 4 minutos, dá para dar uma olhadinha no ajustamento de curvas, certo? O ajustamento de curvas, a diferença dele é que assim, ó, na interpolação eu ia fazer um polinômio do grau que tivesse que fazer para passar em cima de todos os pontos. Agora no ajustamento, o que acontece? Eu tenho uma curva conhecida, que pode ser, por exemplo, de segundo grau, ou uma reta. Às vezes, a maioria das vezes a gente quer reta, né? É de primeiro grau. E não tenho só 2 pontos, porque se tivesse só 2 pontos, era só passar a reta em cima dos 2 pontos. Então, eu tenho o quê? Por exemplo, 1, 2, 3, 4 pontos. Se eu fosse fazer a interpolação, o que eu fazia? Uma curva, 2 curvas, 3. Com 4 pontos, dava um polinômio de terceiro grau, passava em cima de todos, não tem erro. Só que eu não quero isso. Eu quero ajustar uma reta. Uma reta de forma que ela passe próximo, o mais próximo possível, de todos os 4 pontos. Eu acredito que ela seja mais ou menos por aqui, assim, ó. Uma reta que passa o mais próximo possível dos 4 pontos. Então, o mais próximo possível é uma reta que minimize os desvios, minimize os erros. Então, isso aqui, mais isso, mais isso, mais isso, que é a distância do ponto real com a reta que eu ajustei, isso tem que ser o mínimo. Então, é isso que eu vou fazer. Eu sei que é de primeiro grau. Eu sei que é, de repente, de segundo grau. Eu sei que é de terceiro grau, mas eu tenho mais pontos. Não consigo fazer uma reta, passar por cima de todos os 4 pontos, por exemplo. Então eu quero a reta que minimize os desvios. E aí, o professor aqui, ele mostra para você, no ajustamento de curvas, como que isso foi desenvolvido, certo? E a gente vai ver aí mais pra frente, na próxima parte, como é que a gente vai fazer isso, né, para os vários tipos de curva que eu possa ter. Inclusive aqui no final, né, a gente vê. O professor não vai fazer só para uma reta. Aqui tem formulinhas para reta, parábola, parábola cúbica, exponencial, potencial, hiperbólico, estocástico, que eu nunca tinha visto, mas tem fórmula para todos os tipos que você possa imaginar. Então, é o que ele fala no começo. Como que é o seu processo físico? É mais próximo de uma parábola? Então vamos fazer um ajustamento de curva de parábola. Tá certo? Próxima parte a gente continua.